Nós podemos conhecer a Deus de forma natural pela simples razão? Sim, podemos. Isso é um pressuposto do método metafísico. Para se fazer um percurso metafísico, para conhecer os fundamentos de todas as coisas, São Tomás propõe que nós comecemos pelas coisas mais próximas a nós, mais materiais, para gradativamente ir subindo nesse conhecimento até as coisas mais profundas, as coisas além da matéria. O fim desse percurso, que começa nas coisas materiais mais próximas de nós, é o conhecimento de Deus. Por isso nós podemos conhecer a Deus pela simples razão, mas num percurso que não começa no próprio Deus, mas começa no mundo terrestre, nas coisas mais materiais. Um dos autores que contribuiu com a sua doutrina para compor o método metafísico que nós encontramos em Santo Tomás foi Dionísio Areopagita, também chamado Pseudo-Dionísio. Dionísio, ele partia do pressuposto para sua metafísica ou para sua teologia natural, porque ele fazia esse mesmo percurso que começava das coisas naturais e tinha como ponto de chegada o conhecimento de Deus e das suas propriedades ou dos seus nomes divinos. Ele propunha um método e uma terminologia que está dentro desse método, que se chama semelhanças dissemelhantes. Vários autores chegaram a falar, propor algo semelhante antes de Dionísio, mas eu vou ficar especificamente em Dionísio, porque me parece uma terminologia bastante interessante. Essas semelhanças dissemelhantes que nós encontramos na natureza, nas coisas, desde as coisas materiais até os anjos. Em primeiro lugar, são semelhanças da criatura com o Criador, da criatura com Deus. Por exemplo, a criatura, ela é boa, ela foi criada boa, e Deus também é bom, ou é a própria bondade. Ou a criatura foi criada bela, com beleza, participante da beleza, e Deus também é belo, Deus é a própria beleza. A criatura, ela tem uma verdade em si mesma, e Deus é a verdade. Deus é verdadeiro. Então assim nós temos essas semelhanças entre propriedades que nós encontramos nas coisas e também nós as encontramos em Deus. Mas essas semelhanças são também dissemelhantes. Em que sentido? A criatura possui essas propriedades, mas não do mesmo modo que Deus as possui. Levando em conta que Deus é todo-poderoso, onisciente, que Deus é eterno, é infinito, que nada o limita naquilo que Ele é. Deus mais do que contém essas propriedades, mas Deus é essas propriedades, porque de Deus nós podemos falar que Deus é a verdade, que Deus é a beleza, que Deus é a própria bondade. Em Deus, essas propriedades são também infinitas, de acordo com o seu próprio ser. Na criatura, ao contrário, elas são limitadas, determinadas. As criaturas participam segundo determinado grau da beleza, da verdade, da bondade, da vida, da inteligência. Deus, por outro lado, é em si mesmo, Deus é em si mesmo tais propriedades, não simplesmente tem tais propriedades, mas é em si mesmo todas essas coisas de forma infinita e perfeita, tal como é o seu ser. E aí temos o ponto de partida do método dionisiano, que vai influenciar São Tomás de Aquino no seu método metafísico, que é para se chegar ao conhecimento
dessas propriedades divinas, eu parto daquilo que eu encontro na natureza, nas coisas materiais, nas coisas mais próximas a mim. Então, se eu conheço que a criatura é bela e ela tem uma beleza participada, limitada, determinada, eu me pergunto, a pergunta metafísica natural é: quem foi a causa dessa beleza da criatura? Qual é a origem última dessa beleza, dessa bondade, dessa verdade, da inteligência dos seres que são inteligentes, da vida dos seres que são viventes? Já que a criatura não é capaz de dar a si mesma nem a existência, nem essas propriedades. E aí, a partir dessa percepção, ou seja, do conhecimento das coisas e das suas propriedades, e me perguntando sobre a origem última do ser e das propriedades dos seres criados, eu vou fazer um percurso metafísico que vai me levar ao conhecimento da existência de Deus e de algumas propriedades divinas também. É isso que Dionísio Areopagita propõe, é um método metafísico, e eu espero falar desse método metafísico e da influência que ele causou na vida intelectual e no percurso metafísico e no método metafísico também de Santo Tomás.